E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Hoje a gente vai mergulhar fundo num segredo do campo de jogo, a batalha corporal. Aquele duelo pela bola que, olha, vai muito além de ser só forte. Já parou para pensar nisso? De verdade. Quando dois jogadores estão ali ombro a ombro, disputando uma bola, o que está rolando de verdade? Será que é só força bruta? Ou tem alguma coisa a mais, uma conexão quase invisível que decide quem vai sair com a bola? É essa pergunta que a gente vai responder hoje. Então, bora lá. A resposta para esse mistério pode estar num conceito que parece complicado, mas é fascinante: a sincronia neuromuscular. Basicamente a ideia de que o cérebro e os músculos de dois atletas podem entrar na mesma frequência, na mesma sintonia durante essa briga. E isso aqui não é achismo não. A nossa conversa de hoje é toda baseada num estudo super recente e revelador, que veio lá da Universidade de Potsdam, na Alemanha. Os caras resolveram investigar essa conexão bem de perto para entender o que acontece. Tá, mas como é que se mede uma sincronia entre duas pessoas? Bom, os cientistas criaram um experimento muito inteligente para observar exatamente o que acontece quando duas pessoas entram num duelo de força sem se mover do lugar. E a gente precisa dar nome aos bois, né? Os responsáveis por essa pesquisa foram a Laura Schaffer e o Frank Bittman. O trabalho deles foi mergulhar fundo na atividade do cérebro e dos músculos para entender essa dança entre duas pessoas. Um trabalho realmente de ponta. E essa imagem aqui mostra exatamente como foi o experimento. Dá uma olhada. Dois estudantes, um de frente para o outro, e eles estão conectados por um aparelho que mede a força que cada um faz. Não é um jogo de futebol, claro, mas o princípio da disputa física está todo aí. Para medir o que estava acontecendo, eles usaram primeiro o EEG. Pensa assim, é como se eles colocassem um monte de sensores na cabeça dos participantes para escutar a conversa dos neurônios, os sinais elétricos do cérebro, em tempo real. É quase como ler a mente. E a segunda ferramenta foi o MMG. Esse aqui mede as vibrações bem pequenininhas que os músculos fazem quando estão trabalhando. É como se a gente colocasse um microfone no músculo para ouvir ele em ação. E a tarefa era super simples, mas a sacada foi genial. Um dos participantes tinha que empurrar com força. Essa é a ação que eles chamaram de PIMA. Enquanto isso, o outro parceiro não empurrava. Ele só segurava. Resistia à força, como se fosse uma parede. Essa é a ação IMA. Depois, claro, eles trocavam os papéis. E foi exatamente aí, nessa tarefa simples, que a coisa ficou impressionante. Porque quando eles analisaram os dados do cérebro e dos músculos, descobriram uma coisa que, sério, parece até ficção científica. Eu sei, esse slide parece um monte de rabisco colorido, mas relaxa, a ideia aqui é bem visual. Olha só o gráfico da esquerda. Essas áreas quentes em vermelho e amarelo, elas mostram uma conexão fortíssima, uma sincronia alta entre os dois parceiros reais. Agora, olha o da direita. Quando os dados foram misturados ao acaso, essa conexão some. Isso prova que a sintonia não era coincidência, era real. Então, a grande descoberta, o ponto-chave de tudo isso é o seguinte: o cérebro de uma pessoa pode sim se sincronizar com os músculos da outra pessoa, e vice-versa. Durante aquela disputa, eles deixam de ser dois corpos separados e começam a agir como um sistema só. E olha, não sou só eu que estou dizendo. Essa é uma citação direta do estudo. Os próprios pesquisadores disseram que a dupla se funde, se transforma num único sistema neuromuscular oscilante. É como se virasse um só organismo biomecânico por alguns segundos. Incrível, né? Mas calma, porque a história fica ainda melhor. Os pesquisadores perceberam que existia uma diferença muito grande entre a ação de empurrar e a de só segurar. E o que eles acharam foi totalmente contra o que a gente poderia imaginar. Vamos só lembrar rapidinho. PIMA é o ato de empurrar, de criar a força, de ser o atacante. E RIMA é o ato de segurar, de absorver essa força, de ser a parede, o defensor. Qual das duas ações você acha que exige mais do cérebro? Pois a gente tende a pensar que empurrar é o mais difícil, né? Mas o estudo mostrou exatamente o contrário. A tarefa de só segurar, de resistir, de se manter estável contra uma força externa, exigiu do cérebro um trabalho muito mais complexo e refinado. E esse gráfico aqui mata a charada. Ele mostra que a sincronia entre o músculo de um e o cérebro do outro foi bem maior durante a ação de segurar, a tal da RIMA. Ou seja, o cérebro de quem estava defendendo estava trabalhando a todo vapor para ler e se antecipar aos movimentos de quem estava atacando. Beleza, ciência é muito legal, experimento incrível, mas e o futebol? Como é que a gente pega essa informação e leva para o gramado? É agora que a gente conecta tudo.
Pense naquelas cenas clássicas do futebol. Um centroavante fazendo pivô, protegendo a bola com o corpo, sentindo cada movimento do zagueiro nas costas, um lateral trombando com um ponta na corrida, a briga por espaço dentro da área no escanteio. Todas essas ações são, na sua essência, a ação IMA. A ação de segurar e resistir. Não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o que melhor lê a força do adversário. E o que isso quer dizer para o treino? Quer dizer que empurrar peso na academia é importante, mas é só metade do caminho. O treino precisa ter o duelo 1 contra 1 com um parceiro de verdade. A gente precisa criar exercícios onde o atleta tem que sentir o oponente, aprender a ler a intenção dele pela pressão do corpo. É treinar essa sensibilidade, essa sincronia de propósito. Então, no final das contas, a disputa de bola é muito mais um duelo de cérebros do que um duelo de músculos. É sobre quem consegue se conectar melhor, quem consegue se fundir ao movimento do adversário para levar vantagem. E entender isso pode ser, literalmente, a diferença entre ganhar e perder uma disputa. Bem, ficamos por aqui. Se você curtiu essa análise, não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que também trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify e siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima!